Oi, eu sou a Rita Vu. E eu sou o André Mertens. E a gente vai casar no metaverso. É isso aí. Só para resgatar um pouco de como surgiu essa ideia também na nossa cabeça, a gente estava vivendo um momento de pandemia, então assim, é muito difícil com que os nossos amigos que moram em outros países pudessem vir. Tinha, logicamente, a questão do custo de fazer aí um casamento nos moldes tradicionais. Lógico que depois a gente viu que o custo de casar no metaverso também era alto, mas a gente queria também inovar de alguma forma, experimentar uma coisa diferente, e tava muita gente falando sobre metaverso, justamente por causa do anúncio do Zuckerberg, né, da mudança de nome de Facebook para Meta, da empresa, né, global dele. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. E aí tinha muita gente falando de metaverso, só que poucas pessoas fazendo coisas dentro do metaverso. Então a gente queria também ter essa experiência prática de realmente fazer e desenvolver alguma coisa dentro. Acho que primeiro a gente tinha uma ideia de não ter muitos custos, e quando a gente foi entrando no universo dos metaversos, a gente viu que o casamento ele poderia custar muito caro. Então não era muito custo por cabeça, não dava para fazer esse cálculo igual é um casamento tradicional, que você faz um cálculo, por exemplo, por convidado, porque você tem a comida, por exemplo, que tem que ser calculada, você tem um espaço, você faz um cálculo de quanto custa um convidado. Os gastos mais significativos quando se fala em casamento, com certeza vai ser o espaço, né, a locação, a decoração e a gastronomia. Então, esses são os principais pilares. E a lembrancinha, não. O tradicional, que ainda eu acho que tem muito, e isso é algo que continua, na maioria é o tradicional bem casado, né? Isso tem, mas a lembrancinha em si, não. Eu acho que é algo que, assim, as pessoas estão valorizando mais a experiência como um todo ser mais rica e não tanto gift para levar embora. A lembrancinha dos noivos, né, foi também um NFT, uma arte que nós criamos ali com o Donut também, e aí os códigos ali do casal, né, para que a gente pudesse emitir uma tiragem, né? Foram 1000 NFTs que nós distribuímos para os convidados. Foi um total descontrole, essas lembrancinhas, que a gente considerou essa prova de presença, que na nossa cabeça era o nosso bem casado virtual. Eu acho que é igual um casamento tradicional, que o pessoal vai embora já meio bêbado e tá cheio de bem casado na jaqueta, no terno. Todas as coisas no metaverso são NFTs, então você pode ter um carro no metaverso, ele é um NFT. O terreno no metaverso, ele é outro NFT. Tem sua roupa no metaverso, ela pode ser um NFT. E a moeda é a criptomoeda. Então, cada metaverso normalmente tem a sua criptomoeda, então é o dinheiro, né? O dinheiro no metaverso é a criptomoeda. Então, no Sandbox é o Sand, no Decentraland é o Mana. Isso é legal, né? Você entender que o metaverso tem essa composição também de NFT e da criptomoeda. Então, quando você sobe, digamos, faz o upload de um vestido de noiva, para você poder vestir esse vestido no dia do seu casamento com seu avatar, o custo é de mais ou menos 100 mana, que é o token, o dinheiro virtual usado dentro da Decentraland. O NFT, né, o token não fungível, né, o non-fungible token, na verdade ele é um produto digital, e aí ele pode ser uma imagem, pode ser uma música, um vídeo, enfim, ele é um produto digital que ele é registrado na blockchain, e a partir desse momento que ele é registrado, e a blockchain sendo essa, vamos dizer, esse grande livro caixa da Web3, né, que registra tudo que entra, sai e valida todas as operações, quando você registra, ele ganha um certificado de autenticidade, vamos dizer assim, é um código que garante que aquela arte é original, aquele produto digital ele é original e ele não existe uma cópia dele. A cópia pode até existir, mas não existe uma cópia do certificado de autenticidade. Então você pode tirar um print da imagem, mas você não tem a original.
a gente acredita muito nos NFTs de utilidade, tá? Os NFTs que vão trazer algum tipo de utilidade, e a gente criou para o José Aldo uma ferramenta para ele utilizar para a comunidade dele, que são os fãs dele, as pessoas mais próximas dele. Então, vai ser um clube de membros que tem 3 camadas diferentes. Se você vai lá e compra no dia do lançamento um NFT do José Aldo, é igual você abrir um pacote de figurinha de colecionável, assim. Você pode tirar a mais rara, você pode tirar a comum, normal. Tem ali a raridade de cada nível, né? E você pode tirar a camada mais rara, que você vai ter tipos diferentes de utilidade, como você pode ser convidado para jantares particulares com ele, ou um almoço, ou um churrasco, ou uma festa que ele vai dar em algum lugar que ele tiver. Você pode ter treinos físicos do José Aldo, também no Rio de Janeiro, um exemplo. Então essas são algumas utilidades dessa principal característica. O metaverso em si, ele nada mais é do que a diminuição, vamos dizer assim, da distância entre os mundos físicos e virtuais. Tudo que conseguir permear essas realidades, garantindo uma experiência única, com menos fricção, é o que a gente vai chegar no conceito do metaverso. Ou seja, não importa se eu estou no mundo real ou no mundo virtual, eu trafego por ele de uma maneira muito fluida, né? A gente tem 15 vezes mais o número de usuários que a gente tinha em julho de 2021, hoje, por exemplo, entrando na plataforma. E hoje, quem tem 1 ano de metaverso já é quase que um dinossauro, entendeu? Você vê grandes empresas realmente dando grandes passos, que eu achava que no começo que isso ia demorar, 5 anos, e depois de praticamente 1 ano e pouquinho, não dá para acreditar o tamanho que isso está se tornando. O metaverso, ele também é um território de status. Por exemplo, nesse exato momento, o metaverso, ele é algo cobiçado, desejado, ele traz um ar de modernidade, contemporaneidade para as marcas. Então, isso é positivo. Ele é algo que as pessoas ainda, a maioria absoluta, não experimentou ainda. A maioria das pessoas nem sabe ainda exatamente o que é um metaverso ou uma experiência que acontece dessa forma. Então, para as marcas, isso é muito sedutor. É o prazer de estar lá primeiro, você ser reconhecido como algo pioneiro, contemporâneo. No caso, eu fiz uma festa, tem uma balada em Ibiza, que chama Amnésia. Esses caras foram pioneiros e eles compraram uma land no Decentraland e construíram uma balada inteira lá. Então você vai lá, vai na coordenada, né, da balada, e você entra lá e tá tocando 100% do tempo música, DJ e tal. Tem um bar, você vai com o bonequinho, pega lá uma cervejinha, lá um drink, sai andando. E era bem legal, né, essa experiência do metaverso, para que as pessoas entendam ali que o metaverso é mais ou menos isso. Você chega para uma pessoa, então você pode falar com ela, você pode abrir o microfone e falar, mas a pessoa que está mais longe não vai te ouvir. Se você quer falar com ela, você tem que chegar perto dela, abre o microfone e fala, ou tecla. Então, isso é legal, essa experiência e esse engajamento, né? Eu acho que o metaverso, a principal ferramenta dele vai ser um engajamento diferente. Que o metaverso, ele não é um espaço, ele é um tempo. E que tempo é esse? É um tempo em que você está conectado em algum tipo de mídia e o que está acontecendo dentro daquela mídia é mais importante do que o que está acontecendo fora dela, né? No mundo que a gente pode chamar de mundo real. Então, enquanto você está conectado ali, importa se você está ganhando aquela partida, interagindo com aqueles itens, com aquelas pessoas, conversando com um determinado avatar ou tendo ali alguma experiência que é mais prioritária do que a experiência que a gente tem no mundo físico, real, que está acontecendo ali de fora. A Microsoft tem um projeto enorme de metaverso dedicado a trabalho remoto, né, o trabalho híbrido, e aí, claro, né, vem na plataforma deles todas de Office, Teams, para que ele possa ser a parte visual de tudo isso, né? E a mesma coisa o Meta, né? O Meta já é a grande rede Facebook, como que é a materialização visual e 3D rodando em cima, né, de uma rede blockchain, né? Você começa a criar todo esse universo. Então, a gente vai atingir um metaverso quando todas essas realidades já estiverem mescladas e eu puder ir trabalhar na plataforma da Microsoft e dançar no bar lá na Decentraland, depois passar a fazer compras no Meta e voltar para casa e pedir para a Alexa me lembrar de alguma coisa com o meu AirPod. Então, quando tiver tudo isso integrado, a gente vai chegar nesse conceito do metaverso. Hoje o que a gente tem são grandes candidatos a serem as plataformas dominantes desse conceito, né? Então, é onde a gente vai reduzir essas barreiras entre o físico e o digital. Eu acho que o metaverso, ele é uma promessa no sentido de que quando a gente pensa na evolução da tecnologia, faz sentido que a gente se integre cada vez mais a ela. Mais ainda, os nossos sentidos, né? Então, a visão,
o tato, o ouvido, né, o escutar. Então, o metaverso, certamente, ele é um aprofundamento dessa nossa simbiose com as mídias. Agora, ele tem um monte de desafios, especialmente para países pobres, né, que é o caso do Brasil. Por quê? Porque o metaverso, ele depende de uma infraestrutura muito bem feita para funcionar. Então, o metaverso, quanto melhor a conexão de internet, quanto mais houver fazendas de servidores e quanto mais você tiver infraestrutura de software também, mais competitivo você vai conseguir ser nesse tipo de serviço. E o fato é que o Brasil não é competitivo em nenhuma dessas camadas, né? Existe muita coisa sendo feita em relação a isso, mas ainda é um limitador, né? Você não vai colocar um óculos grande, pesado, que vai machucar só o seu pescoço. Você precisar de um aparato e um computador, né, com uma placa de vídeo absurda para você conseguir rodar o básico, né, do metaverso. Então, ainda é o limitador. Se a gente pensar que a Web3 é a blockchain, que é essa grande rede descentralizada dos registros das transações, né, que garante ali a independência daquela rede, né, de você ter uma big tech, ou ter um grupo só por trás, né, da tecnologia, da internet, ela é algo que está para a comunidade. Você entendendo que essa é a blockchain e que você opera ela através dos tokens, que o NFT não deixa de ser um token, e os contratos inteligentes, que é outro mecanismo da Web3, né, que é o que legitima tudo isso, garante se eu posso usar minha NFT como um ingresso, é porque tem um contrato inteligente dizendo isso e aí ele é aceito e validado. Se você tem essa parte pesada rodando como infraestrutura, o metaverso é a parte visual. Qual é a pergunta que mais fazem pra gente? Se o nosso casamento é válido ou se foi só uma encenação dentro do metaverso. Mas tem validade sim. Primeiro porque, enfim, a gente quis isso de fato, acho que isso é o mais importante, mas a gente fez um smart contract também para fazer essa validação. Assim como no nosso universo físico, as pessoas vão no cartório e assinam, e o cartório faz essa validação, nesse universo dos blockchains, o smart contract, né, que a gente mesmo pode escrever, que foi o que a gente fez, ele também acaba tendo a validação dentro dessa blockchain específica que a gente fez o contrato. Então, sim, ele tem validade. Sim, tem muita validade. Tem muita validade. E agora tem um novo membro na família. Não é? Olá! Eu sou o Yaitsu, o novo membro da família. O Metadoguinho. Metadog. Oi, pessoal! Vocês estão animados aí para esse novo mundo digital que é o metaverso? Pois é, o meu casamento já tá preparado e vocês conferem no último episódio como foi a cerimônia e a festa. Não vai perder, hein?